Estamos começando o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar da vida cristã moldada pelas mãos de Jesus. Para quê? Para que nós possamos ser semelhantes a Ele. Isso não é uma bênção? E está disponível para todos nós. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está só começando. Já estamos aqui e na boa companhia dos queridos amigos, pastores, teólogos, que estão aqui conosco nessa temporada, ajudando-nos a entender a preciosidade do conhecimento da Palavra de Deus na carta aos Efésios. E eu também quero agradecer a sua companhia, sabe? Esse programa é feito para pessoas como você, que amam estudar a Palavra de Deus, que dedicam tempo para ouvir a preciosidade da revelação do Evangelho, que está na Bíblia, né? Então, que bom que você está aqui, a gente tem um carinho muito especial, muito bom encontrar com você nas igrejas, onde nós vamos, né? Onde nós nos encontramos e perceber que Deus está fazendo uma obra também de transformação e de santificação na sua vida por meio da palavra. Esse é o caminho, continuemos juntos estudando a Bíblia. E esses amigos que estão aqui são estudiosos da Bíblia, que amam estudar a palavra de Deus. Eu vou apresentá-los mais uma vez. Aqui à minha direita o pastor Edmur. Eu já disse a vocês, ele é pastor, um dos pastores aí da igreja do NASP, em Engenheiro Coelho. Edmur, seja bem-vindo, meu amigo. Uma alegria, está sendo uma experiência muito boa poder estar Bíblia com todos aqui. Que Deus abençoe a gente em mais uma lição. Muito legal a sua participação conosco. Aqui o pastor Leonardo Nunes, ele é professor de teologia lá na Universidade Adventista das Filipinas, vamos chamar assim, né? Tem outra instituição lá, mas essa mais concentrada na formação de mestres e doutores para ensinar a Bíblia mundo afora. Pastor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez. É bom demais estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente. E o pastor Carlos Olivares, esse amigo querido, que é professor de Novo Testamento lá no NASP, em Engenheiro Coelho, que é o nosso centro universitário adventista aqui em São Paulo, e ajuda a formar novos pastores também, mestres e doutores, né? No ramo da teologia. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Uma alegria também estar aqui. Vou pedir para você, Carlos, fazer a oração para a gente. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de conversar com o Senhor e de estudar novamente a Tua Palavra. Obrigado. Eu te peço para que o Senhor esteja conosco agora, que nos dê sabedoria e nos acompanhe com Sua presença maravilhosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sim. Amém, Pai. Ô Carlos, vou começar com você, porque no programa anterior a gente estava analisando o capítulo 4, do verso 1 até o 16. Isso. E a gente viu o apóstolo apresentando o ideal da igreja, né? Apresentando a unidade e mostrando os mecanismos para se ter a unidade, né? Então ele falou de humildade, mansidão, ele falou de preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz, do esforço, do suporte. Ele falou da graça de Cristo, dos dons do Espírito, do poder da Palavra de Deus para unificar a igreja e cuidado com os ventos de doutrina. Então ele apresentou assim o ideal da igreja, né? Agora nós vamos nos concentrar do versículo 17 até o 24 do mesmo capítulo. Nós vamos até o 32, né? 32, até o 32. 17 ao 32. E aqui a gente vai ver, especialmente na primeira parte, o contrário. Ele está mostrando como não ser. Ele apresentou como ser e agora como não ser. Quais são as suas impressões iniciais aí desses versos iniciais? Como todo pastor, você tem também que ser alguém prático e claro em definir algumas questões. Você pode ser um pastor, chegar em uma igreja e falar teologia, conceitos, ideias, mas vai chegar um momento que você tem que ser claro e falar das coisas que você não tem que fazer. Paulo está, de algum jeito ou outro, fazendo isso também aqui, em termos retóricos, novamente, convencendo a sua audiência. Sim. Mas tem também algumas ironias e alguns detalhes históricos que eu gostaria de sublinhar. Por exemplo, no verso 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Mas olha, eles eram gentios.
Aham. Os cristãos efésios eram gentios. Pois é, tinha um grupo que era judeu também, então eles não viam mais como os gentios. E uma coisa interessante, dizer, olha, vocês brasileiros não viam mais como os brasileiros. Que coisa, não? Se eu sou brasileiro, eu sou de cá. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, não vivam como você eram anteriormente. Agora vocês não são mais gentios. Isso é uma coisa interessante, porque quando você vai para o capítulo 1, capítulo 3, em termos contextuais, essa parede caiu. E agora Paulo, em termos práticos, está dizendo, vocês não são mais gentios, agora vocês são parte do povo de Deus. Que coisa linda pensar desse jeito, dizer vocês não são mais chilenos, brasileiros ou argentinos. Agora, todos nós somos parte do povo de Deus. Esse é um detalhe. Mas o segundo é pensar como era viver como um gentio. Então, eu lembro que em programas anteriores, o Leonardo falou de ir para o Éfeso, né? Eu também tive o privilégio uma vez de participar e ir para o Éfeso e para alguns lugares antigos. Eu gosto de aprender muito das cidades antigas para entender o Novo Testamento. E uma coisa que me impactou muito é o fato de que, o jeito como você estrutura a cidade, um lugar importantíssimo, já desde a entrada, é a questão da prostituição. E tem símbolos, sabe, no chão, escritos, com símbolos sexuais que está te levando. Sabe? Você está entrando numa cidade e a primeira impressão que você... A primeira coisa que você sabe, onde que fica o prostíbulo. Está dizendo, não? Está indicando. No hospital, na biblioteca que é muito linda, não? Aí presente, é a questão da prostituição. Quando nós pensamos no mundo antigo, a gente pensa era como o mundo de hoje, era semelhante também. É dizer, era um mundo sem Deus, um mundo de pensar que a mulher, o filho eram objetos, etc. E pensar, certo, que o mais importante era com prazer, sabe? O prazer dos sentidos. Ok. Então, e esse prazer dos sentidos, que é muito semelhante ao que acontece hoje também, estava vinculado também como você vai reagir ou se comportar. Se a gente pensa no capítulo 4, novamente, Paulo muito ordenado, ele vai começar dizendo, você tem que se comportar, paripateo, né? Andar do jeito que convém do chamado que vocês receberam. De novo ele volta. E agora ele vai dizer a mesma coisa, agora eu vou ser mais prático, vou ser mais direto, vou dar exemplos claros para que você não viaje na maionese, né? Sim. E pensando que são coisas erradas. E a primeira coisa que vai dizer, não sejam como os gentios. E ele vai continuar, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ok. Aqui essa frase, para mim, fala muito, sabe? Fala muito. Porque se a gente pensa no vazio dos pensamentos, e já o pensamento não é vazio, né? De fato, que o que eles pensam, na verdade, não tem sentido nenhum, porque está contra aquilo que ele já falou no capítulo 1, capítulo 3, porque Cristo, e no programa anterior foi interessante, porque Cristo enche tudo, né? Deus enche tudo. E o Espírito enche tudo também. Mas aquele que está sem Cristo... É vazio. É vazio. Não tem nada, é vaidade. Pensamento fútil, né? Pensamento fútil, não tem nada. Então, me parece que já esse começo fala muito. Porque nos diz agora, um pastor está dizendo para a sua congregação, eu vou agora dar dicas práticas. E a primeira, pense no pensamento. E essa questão da vaidade dos próprios pensamentos é coisa muito interessante para quem gosta de estudar. Uma vaidade muito grande dos pensamentos de quem gosta de estudar, que é o que ele tem, né? E naquela época, filosofia era uma coisa normal, né? Era da região de Éfeso, os caminhos filosóficos, cínico, estoico e por aí vai. E como é forte a pessoa ter seu próprio pensamento, ter orgulho desse pensamento. Defender a sua ideia, né? Defender a ideia como defender o seu próprio ser. Então, é um orgulho muito grande. Meu pai dizia que tem mais vaidade numa reunião de teólogos do que num cabeleireiro. Então, a gente tem que ter cuidado. E aqui ele está chamando para cada um de nós, cristãos, todos nós, por favor, não façam com que suas ideias, seus pensamentos te afastem de Deus. Isso é muito... Elas têm esse potencial, né? Elas têm esse potencial. Isso é muito atual, né? E tem uma palavrinha que está na moda, né? As ideologias, né?
as narrativas também. Essa palavra também foi ressignificada. Narrativa não é mais uma história, agora é uma outra coisa. É uma outra coisa, né? Uma ficção. É uma ficção. Ideológica. E as pessoas realmente, pegando o sentido dessas palavras, elas se agarram vaidosamente a ideologias, a narrativas, né? E ficam defendendo isso nas redes sociais como se fosse a própria vida, sabe? Ficam se digladiando. O Twitter mesmo é uma rede social que virou um campo de batalhas, né? Em que vaidosamente as pessoas ficam ali agredindo umas às outras, defendendo pontos de vista. Muitos, eu fico imaginando muitos assim de pijama, né? Com chinelão e na frente de um computador, na frente de uma tela, e querendo salvar o mundo ali usando o iPhone. Discurso, usando né? o iPhone, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o que você estava falando, né? A vaidade das ideias, né? A palavra vaidade também tem essa noção, essa concepção do orgulho, né? Do orgulho. Que está em oposição ao que ele disse aqui em cima, né? Que se você quer ter unidade, tem humildade, né? Mas o verso 18, Tem olha... humildade. Está em oposição à vaidade aqui, né? Mas o verso 18 é interessante porque explica um pouco, tendo seu entendimento obscurecido, olha. Ali. Vaidade de pensamento. Eles pensam certo que Cabeça. tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas a verdade é o pensamento escuro, separados da vida que Deus concede, olha, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, mientras mais você pensa que você sabe, na verdade você mais é ignorante. Sim. E esse é um ditado certo da sabedoria, que mientras mais a gente estuda, e isso é uma questão que a gente tem experimentado na vida, né? Quanto mais a gente estuda, Mais a gente percebe que não sabe. Por quê? Porque o conhecimento aumenta. Olha, por exemplo, eu fui convidado agora a participar de um projeto, ok? Esse projeto é fazer um estudo bibliográfico de um período específico dentro de um tópico específico também dentro da teologia bíblica, das exegeses bíblicas. E eu estou escrevendo e já está aparecendo novas teses. Eu já concluí o artigo. Mas quando eu estou escrevendo, estão aparecendo novas coisas que eu poderia incluir até hoje, né? Mas é uma coisa assim que você vira doido. é sem fim, né? É infinito. Então, eu sei que eu vou publicar e já quando aparecer, que vai ser 2 anos depois, porque demora, não? 3 anos depois, isso já vai estar já obsoleto. Então, quando você começa a notar essa questão, você diz, ok, eu sei um pouco, né? Eu sei um pouco. E na Bíblia, aqui em Efésios, também em outro lugar, nós temos que nos gloriar em Cristo. Em Deus o Pai, em Deus o Filho, em Deus o Espírito Santo. E Paulo diz, não me glorio em nada, a não ser em Cristo e o crucificado. Olhando esses textos aqui, eu tenho essa impressão que o pecado ele tem um aspecto progressivo no seu crescimento no coração humano, sabe? Às vezes um grande problema começa com uma simples ideia, né? E aí o texto fala que ele pode obscurecer o entendimento, que torna a gente alheio à vida de Deus, que provoca também a ignorância, a dureza do coração, enfim. O poder progressivo do pecado, ele é uma coisa assustadora. Recentemente estava conversando com um casal que citou, estava conversando sobre uma família, onde os filhos fugiram completamente do padrão que eles aprenderam em casa. Estou dizendo que a educação desses pais foram perfeita, uma educação perfeita. Mas como pode, às vezes, né, as pessoas iludidas por alguma ideia, iludidas por algum tipo de potencial de revolução, né, sendo cristãs às vezes, elas vão para um rumo que começa a fazer mal para elas mesmas, e elas começam a se degradarem em todo esse processo. E eu vejo assim, olha, quando eu olho, por exemplo, o diabo, né, Lúcifer, um anjo de luz. Que potencial, né? Que potencial ele tinha. Estragou tudo. E olha só que essa é uma das imagens da Bíblia que mais me impressiona. Negativamente, né? Ele foi aquele que, na morte de Cristo, fez de tudo para ser a pior morte que um ser humano poderia sofrer. O ser que, sabe? O ser mais glorioso e perfeito permitiu com que toda
a distância de Deus acontecesse ao longo da sua existência. Em uma hora, o ser criado planeja matar o Criador. O pecado e a distância de Deus, ela leva a gente a uma escuridão de pensamento, sabe, e de visão, que coloca a gente numa situação horrível. Sério. Horrível. Só para complementar, verso 19. Tendo se tornado insensíveis, olha. Insensíveis. Insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfrenada, cometer todo tipo de impureza. Olha, mas sabe o que é mais impactante para mim? É que os membros da igreja, no passado, Eram isso. era isso. Que mudança, né? Que coisa. Que coisa. O impacto do evangelho é um impacto que realmente transforma, mas o grande problema, pegando carona que você falou, né, anteriormente, é a questão da insensibilidade. É dizer que as pessoas podem ser... E isso é uma realidade, não? A insensibilidade do sentimento do evangelho, o que significa, o que é. E você começa a se afastar de Deus, né? Começa a ficar longe de Deus só porque não começa a experimentar as bênçãos de Deus. Eu fico olhando isso aqui, parece que Paulo, sem querer ser ofensivo, ele está definindo a burrice. Porque fala de ignorância aqui, né? Como é que uma pessoa é tola? Não é porque ela não tem estudos. Porque na igreja eu já vi muita gente sem estudo nenhum, que tem uma sabedoria profunda, né? A tolice está na impureza. Então, quer preservar sua mente com todo o potencial dela, com suas conexões neuronais bem vivas, com lucidez total, fique longe da impureza e do pecado. Se tem uma coisa que emburrece o ser humano, desculpa a expressão, é o pecado. Porque você vai se ligar a ideias terríveis, achando que elas são maravilhosas, mas na verdade elas são muito tolas. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta nesse tópico no próximo bloco. Não sai daí. A grande disputa, a grande guerra, o grande conflito é um conflito ideológico. Hein? Você falou essa palavra, né? Sim. É um conflito das ideias, dos conceitos. E uma vida tola é ir para outras fontes de conhecimento. Estamos de volta para continuar estudando a Palavra de Deus. Nessa temporada, a carta aos Efésios, neste programa, o capítulo 4, a partir do verso 17, e nós estamos aprendendo, por contraste, aquilo que nós não devemos ser. O apóstolo Paulo está nos dizendo qual é o caminho no qual não devemos seguir. E no bloco anterior, pastor Carlos, a gente viu essa descrição aí e terminamos até com a ideia de que o apóstolo está dizendo, olha, não sejam tolos, né? E está apresentando o caminho para não ter a tolice. E essa tolice vaidosa que muita gente tem achando que está fazendo ou pensando correto, na realidade está pensando errado. A gente vai pegar do verso 20 agora, que o contraste vai aparecer de novo, né? Vai aparecer, de fato, podemos ler aí só o começo, verso 20, depois o verso 22 também no começo. Mas não foi assim que vocês aprenderam, olha, de Cristo. Depois você vai para o verso 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos. Então, nos dois versos, eu gostaria de enfatizar isso, nos dois versos está falando de que alguém ensinou para eles não fazer isso. A importância do ensino. A importância de ensinar, a importância de fato de participar na igreja, ter uma comunidade é muito essencial, porque você vai para a igreja para ser instruído. Tem pessoas que vão para a igreja para curtir a vida, tem vezes que tem alguma pessoa talvez que está indo para a igreja para achar alguma namorada ou namorada, ou simplesmente porque é um show, né? Porque é um show, tem que ter boa música e um pregador assim que seja engraçado, e a gente está feliz, né? Mas aqui Paulo está dizendo, olha, aqui a questão é que você tem que ser ensinado. Eu ensinei para vocês como aprender em Cristo, né? De fato, ele fala que vocês aprenderam em Cristo, de Cristo, né? Isso é interessante, de Cristo. E depois fala, quando, maneira antiga de viver, verso 22, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. É dizer que o ensino, neste caso, é uma questão fundamental dentro de qualquer comunidade, para Paulo é. E me parece que hoje, talvez, nosso foco é o foco do Twitter. 140 e pouco caracteres, esqueci quantos caracteres são, né? Mas alguns falam assim, pastor, me explica assim rápido, né? O que significa? Eu falo assim, gente, tem vezes que você tem que pegar uma aula longa, até uma semana,
para entender essa questão a vida toda. Mas a teologia do Twitter comigo não vai. Vai dizer fácil assim, fácil demais. Tem vezes que você tem que ir, ser instruído, tem que aprender, tem que se sentar, tem que estudar. E para crescer, essa questão é fundamental. Então, Paulo está relembrando isso. Fala, olha, não sejam como os gentios, porque vocês aprenderam outra coisa. Eu ensinei outra coisa. Me parece que isso é essencial também dentro da comunidade. O ensino da palavra, pensando no programa anterior, né? No programa anterior, o ensino da palavra é essencial. E uma coisa que muitas vezes a gente está esquecendo, poderia esquecer, deixando que outros elementos tomem o lugar mais importante que é escutar a voz de Deus. Perfeito. Não, só esse pensamento é importante porque educação não é informação. Educação é transformacional. Educação é transformação. E a Bíblia, a instrução da Bíblia, ela é transformacional. E, infelizmente, tem gente que pega esse conceito de educação transformacional e usa para uma série de coisas. E aqui Paulo usa a educação, a transformação, a instrução para a transformação do pecado para a pureza, né? Isso é muito importante, porque às vezes, de novo, a gente falou isso no programa anterior, Edmo, a gente faz separações que a Bíblia não faz. Então, nós temos uma doutrina maravilhosa, perfeita, deixa ela com os teólogos. Eles vão ficar trabalhando na doutrina, a teologia, né, os grandes artigos, né, vão ficar no campo das ideias. Porque na prática da igreja, a gente faz outra coisa. Porque não existe na cabeça de algumas pessoas uma conexão entre a teologia, a doutrina, e aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Paulo está nos mostrando que o verdadeiro ensino bíblico, como você está dizendo, ele repercute diretamente na conduta das pessoas. Então, nós precisamos de uma teologia traduzível para a prática, sabe? Porque a Bíblia é muito clara, nós temos compreensão muito clara a respeito de nossas ênfases doutrinárias, mas o que isso tem a ver com a minha segunda-feira? O que isso muda a maneira como eu me comporto na minha casa, no meu trabalho, na universidade, como eu me relaciono com o meu cônjuge, com os meus filhos, nos meus negócios, na maneira como eu me visto, na maneira como eu me alimento, no tipo de música que eu escuto, no entretenimento que tenho acesso na minha casa. O que a doutrina me informa a respeito da minha conduta? Ou eu posso ficar fazendo separação? Não, eu sou adventista do sétimo dia, sou cristão, tenho esse credo aqui, que eu disse sim no dia que eu me batizei, mas na hora que eu vou viver a vida prática, aquilo lá não tem nada a ver com a minha conduta aqui. Paulo está dizendo para a gente, a doutrina verdadeira que vocês aprenderam de Cristo faz vocês se despojarem do velho homem, que repercute na vida nova. Esse velho homem é importante aqui. É o velho homem. Eu fico me perguntando assim, né? O quanto Jesus Cristo e a sua mensagem é central para eu não ser um tolo, né? E aí, quando Paulo ele fala assim, gente, a nossa decisão de mudar, ela está centrada na identidade de Jesus Cristo. A nossa identidade, quem nós somos seguidores de Jesus Cristo. Lembre-se sempre, nós aprendemos do Mestre, né? E Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa referência. Porque de vez em quando, isso aqui é um pouco sensível, mas é importante falar. De vez em quando, a gente perde Jesus como referência da nossa conduta. E a gente age por conveniência, por conforto, por interesse. A gente age segundo um modelo humano que mal interpreta Cristo e os seus ideais, entende? E a gente corre o risco de trair Jesus Cristo, trair o nosso Mestre, por uma justificativa bem dada, né? Por uma justificativa boa. Até piedosa, né? Piedosa. Então, esse tipo de estilo de vida e de religião disfarçada, né? De piedade, mas na verdade é uma outra exposição do eu carnal, entende? Então, Paulo ele mostra o contraste, né? Olha, gente, isso aqui não é para nós, mas também não vamos pegar uma referência ruim, vamos pegar a referência certa, porque senão a gente vai errar de novo.
E é por isso que é importante centralizar Em Cristo. em Cristo com o nosso padrão supremo de referência. Senão a gente vai de novo cair num erro, numa religião mascarada de verdade. Pensando nisso na vida toda, né? Pensando na fonte de formação, a fonte de sabedoria e a transformação da educação. É interessante porque o verso 23, eu gosto, é muito lindo, diz, a deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha, a grande disputa, a grande guerra, o grande conflito é um conflito ideológico. Hein? Você falou essa palavra, né? Sim. É um conflito das ideias, dos conceitos. E uma vida tola é ir para outras fontes de conhecimento. É dizer, um pouco na linha que você falava, né? Você tem duas opções: seguir a verdade, aquele que Paulo, né, ensinou através da palavra, aquele que Cristo ensinou para eles, ou seguir o pensamento do mundo. Mas essa transformação é feita num espírito, olha que lindo, num espírito, é dizer que ainda nessa questão a gente percebe a graça que a gente começou, como esse efeito, né, dos dons espirituais. Então esse entendimento ainda é dado pela graça de Deus. Eu acho, os versos aqui, eles vão dizer como a transformação do velho homem e do novo homem. Né? Que é uma repetição do que a gente vem vendo na parte teológica. Ele diz assim, vos despojei do velho homem, verso 22, renovai o vosso entendimento, né? Ou seja, batalha, como ele falou, e vos revistais do novo homem. Aí, criado segundo Deus, ou seja, criado conforme Deus, esse é o padrão, olha para ele. Quer mudar não é ver todas as séries do Netflix, é olhar para Deus. Exatamente. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. A doutrina de novo, né? A Bíblia. A Bíblia de novo. Então, eu volto a repetir. Nós contemplamos, né, aquilo que nós amamos e essa contemplação nos transforma. E nós contemplamos aquilo que nós adoramos e a gente acaba sendo igual àquilo que a gente adora. Eu vou aproveitar aqui e vou apresentar para você de novo um material, porque a fala do pastor Leonardo ela é preciosa aqui em relação à verdade. E olha que sugestivo o título desta revista, A Procura da Verdade. Às vezes você pode estar nessa situação aqui, ó, dessa moça, com os olhos vendados, mas você deseja encontrar a verdade. Então, a Bíblia vai ajudar você a ter as vendas ou a venda dos seus olhos tiradas, para que a sua mente possa sintonizar na frequência de Deus e do céu e entender a verdadeira sabedoria, que não é conforme o mundo, é conforme o Espírito de Deus. Isso acontece quando o novo nascimento ocorre na sua vida. Seu coração é regenerado pelo Espírito Santo. E aí você pode ser batizado pelas águas se você ainda não foi. Essa revista vai explicar como isso acontece na sua vida. Aqui há um capítulo sobre o novo nascimento e o batismo, para você entender como isso acontece na prática e como isso pode acontecer na sua vida se você ainda não passou por isso. Como é que faz para ter esse material aqui, sem custo nenhum na sua casa? É só mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, preencher um rápido e pequeno cadastro. Nós vamos ter acesso ao seu endereço para enviar para você de novo, sem custo nenhum, porque é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando, Carlos? Em programas anteriores, o pastor Leonardo ali fez uma exegese aí do capítulo 2, verso 15. Cristo aboliu. Aboliu. Então, ele explicou ali dizendo, a verdade é que não pode ser os 10 mandamentos. Agora, Paulo vai citar os mandamentos. Isso é lindo demais. Verso 25, por isso deixando a mentira, e o verso 28, aquele que roubava, não roube mais. Deixa eu... Só uma questão da verdade aqui, entrando junto. Você já viu que hoje em dia todo mundo diz que não há verdade? E aqui Paulo diz, tem verdade e tem mentira. Ora, se não tem verdade, não tem mentira. Mas Paulo diz que tem verdade e tem mentira.
Só uma parte aqui para você entrar no Não, antes disso, o verso 21 também, ele diz que vocês foram instruídos na verdade em Jesus. Então, é legal isso aqui, a verdade, ela também não está separada da pessoa de Cristo, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque essa ênfase aparece em toda a Bíblia, né? Você vê, por exemplo, em Apocalipse, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, uma referência ao Antigo Testamento e à lei de Deus, e tem o testemunho de Jesus, 14:12, tem a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Sempre a verdade é associada diretamente a Cristo. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem gente que diz, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja, ou gosto de Jesus, mas não gosto dos mandamentos. Meu amigo, isso não tem como você separar. As coisas vão estar sempre juntas. Talvez o que Paulo vai fazer agora é que essa fala que você falou que é correta, pode levar alguns a dizer, olha, a verdade é abstracta. Paulo vai dizer, olha, a verdade é uma pessoa como você sublinhou aquilo, mas também são regras. Essas expressas regras, na vida de Cristo. Expressas na vida e expressas também em mandamentos que ele deu no passado, que eu vou relembrar para vocês. Que são imutáveis. Novamente, isso é interessante porque a igreja conhece o Velho Testamento. Sim. E ele vai começar a citar o Velho Testamento com questões mais práticas. Olha, ele vai falar, vou dar algumas dicas para você. Primeira dica, a mentira. Deixando a mentira. Segunda dica, não roube. Agora, o autor da lição, essa é uma questão que vem já de vários, é uma interpretação que vem já dos pais apostólicos, na verdade, pais da igreja, né? Que é a ironia do verso 28, porque diz assim, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. E o autor da lição, e isso é uma questão antiga, já que vem dos pais medievais, está dizendo, olha, Paulo está orando, tem tanta fé, que Paulo está orando para que o ladrão se converta e começa agora a repartir com o necessitado. Que é o contrário do que ele fazia, né? Que ele tirado... Pois é, a verdade, nesse caso, transforma, pegando aí a dica certa do Leonardo, a verdade transforma, dizer que uma pessoa que roubava, vai dizendo, aquele que rouba, agora não roube mais, porque você foi transformado, não só educado, você foi transformado e agora essa transformação atingiu tanto assim que agora você não vai roubar mais, vai fazer o contrário. Vai ser trabalhador. Vai ser trabalhador e agora vai ajudar outros que estão necessitados. Ao invés de tirar, vai doar. Ao invés de tirar, vai doar. Então, essa ironia é uma ironia muito antiga, que já muitos falavam no passado, uma ironia que eu gosto muito, que a autor da lição traz, né? Que é bom falar, não? Na igreja sempre. Sim. O poder, novamente, capítulo 1 e capítulo 3. Sim. O poder de Cristo de ainda até transformar o ladrão. Sim. E para que esse ladrão não só roube mais, mas que agora seja um ladrão que dê. Porque o ladrão gosta de pegar, né? Mas ele fala assim, eu não vou pegar mais, agora eu vou trabalhar e eu vou dar. Olha, que milagre, né? Carlos, a sua ênfase aqui é muito legal, porque a gente está vendo o apóstolo da graça, que é o apóstolo Paulo, citando textualmente o decálogo, a lei de Deus, e explicando os mandamentos aqui. Explicando, fazendo exegeses dos mandamentos. Explicando. Alguém poderia dizer assim, não, em Paulo, na teologia de Paulo, os mandamentos estão abolidos, como alguns dizem, mas aqui nós vemos a evidência clara de que para ele nunca isso aconteceu, porque ele usa o fundamento da graça para aplicar a lei na vida dele e das pessoas, né? A instrução. A instrução. Eu acho que o cristão que tem uma caminhada aí sincera com Deus já percebeu que não é possível a gente viver em graça sem as instruções de como viver na graça. E isso, acho que isso já... A gente tem que entender isso aqui, né? Ou seja, o nosso Deus, ele se importa como a gente vai viver daqui para frente. E Ele está numa caminhada com a gente. Ele quer ensinar a gente a prosperar nos caminhos que Ele vai nos guiar. E isso é maravilhoso. Então, ou seja, para quem entendeu a graça de Cristo, vai aceitar com total felicidade as instruções dEle. Então, se eu pego os mandamentos, os 10 mandamentos, eu olho para eles e não falo, não tem nada que se eu fizer desses mandamentos vai me fazer mal. Não tem nenhum mandamento que se eu aplicar na minha vida...
vai me prejudicar. Verdade. Mas é lógico que não, porque Deus foi quem deu para você, entendeu? Todos os mandamentos estão ali para proteger a sua vida, para prosperar a sua vida. Então, quem entendeu a graça vai olhar para o nosso Cristo vivo, né? Para o nosso Deus amado e perceber que as leis que Ele nos dá são leis de amor para a gente. É o cuidado dele expresso em palavras. E Paulo vai colocar isso na vida dos Efésios aqui. Que legal, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, não saia daí, o programa volta já já. O Espírito Santo é quem escreve a lei no coração. E nós acabamos de ver aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma análise da lei. Então, quando nós abandonamos a lei de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, porque é Ele que escreve esta lei em nosso coração. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do nosso programa e vamos continuar estudando a carta aos Efésios. Está sendo uma grande bênção e você sabe que aquilo que a gente conversa aqui é fruto da Bíblia e da sistematização na lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos que orienta o nosso percurso da nossa conversa aqui. Eu gostaria muito que você também tivesse esse material na sua casa. Você pode receber de duas formas. Você pode fazer uma assinatura desse material, da lição, e aí quando você faz a assinatura, chega todo trimestre na sua casa. É um material que vai abençoar a sua família. Você também pode comprar de forma avulsa, ou seja, cada trimestre você compra o tema do nosso guia de estudos. Isso vai ajudar muito a sua caminhada. Eu sempre gosto de dizer que quem estuda a lição da Escola Sabatina faz um curso de teologia indefinidamente. A cada trimestre, um tópico da teologia bíblica ou sistemática ou prática é apresentado e você vai tendo contato assim com a palavra de Deus. Então, eu recomendo que você tenha esse material. Como é que faz para adquirir? cpb.com.br é o canal, tá certo? Fica a nossa dica para você. Bom, pastor Edmur, a gente está conversando aqui e o pastor Carlos tocou num ponto muito interessante no bloco anterior, de que aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma interpretação inspirada dos 10 mandamentos. Perfeito. Então, já falou de furto, aí deu uma explicação interessante. E aqui no verso 26, ele fala da ira. Também está associado com o mandamento, né? Até poderíamos dizer, não matarás, aí, porque o assassinato começa no ódio, né? Na ira, né? E é por aí. O que você tem a dizer para nós aí? Veja só, todas as pessoas são criaturas de Deus. Todo mundo um dia foi um tolo. Todos nós aqui dessa mesa, todo mundo que está aqui nesse lugar, quem está nos ouvindo, um dia foi um tolo. E o tolo, ele é assim porque ele pensa tolamente, né? Ele pensa de modo ruim para ele e ele age de modo ruim. Então, quando a gente olha aqui o irar sem pecar, né? Ter raiva de algo e não pecar, nós estamos diante de uma postura de alguém que precisa, que se encontra com alguém que está agindo tolamente, que está agindo de modo errado, de modo ignorante, e você precisa comunicar isso para a pessoa, que ela está agindo de modo ruim para ela mesma, de modo sem pensar. A única maneira de você conseguir mostrar a gravidade do que uma pessoa está fazendo, nesse contexto, né, é você se comunicar de modo que tem esse tom enérgico de raiva. Se você pensar na relação de um pai e um filho, existe a parte que você educa tranquilamente e tem a parte que você educa com um pouco mais energia. E não é uma comunicação agressiva que eu estou falando, é uma comunicação assertiva. E aí, usando a palavra assertividade, é você comunicar o que tem que ser dito, com educação. Mas tem hora que você tem que ser um pouco mais enérgico. Então, como é que o tolo entende que ele está sendo tolo? Entende? Então, mas aí tem um princípio importante para você, não movido pela raiva, mas expressando indignação e raiva por uma questão de outro, né? Como é que a gente não peca nesse contexto, né? De expressar raiva no que está comunicando, ou indignação por alguma coisa que está sendo injusta, ou uma coisa que a pessoa está fazendo mal, sem pecar. Acho que a chave aqui é o seguinte: quando você comunicar de maneira mais enérgica ou pesada com alguém,
pensa assim, o que eu estou defendendo e o que eu estou atacando? Jamais, nenhuma hipótese, eu vou atacar um filho de Deus, um ser criado, certo? Nós estamos aqui atacando um problema. O que eu estou atacando, efetivamente? E eu quero que essa coisa sendo atacada, ela se dissolva. O que eu estou defendendo? Eu estou defendendo essa pessoa desse pensamento que faz mal, defendendo essa pessoa de uma atitude péssima e ruim que faz dela um tolo. Porque eu quero que ela tenha consciência de que essa pessoa é filho e filha de Deus. Então, o irar sem pecar, né, ele é possível, mas ele nunca é para ferir um filho de Deus. Mas é legal que o apóstolo faça essa diferença da ira e do pecado. Isso é muito bom. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se ira. E se a ira fosse um pecado, Deus estaria incorrendo em um pecado. Então, existe uma diferença. Quando é que a ira não é pecaminosa? Quando essa emoção legítima criada por Deus e também usada por Ele, ela se manifesta em defesa do inocente. Então, quando é que Deus se ira? Ele se ira para proteger seu povo. Então, ele se levanta irado contra os inimigos de Israel, e aí ele envia praga sobre o Egito, ele vai lá e faz Babilônia cair, né? Então ele se levanta para defender com ira. É como um pai. Quando é que a gente pode se irar e não pecar? Imagina, por exemplo, você tem uma criança e você vê seu filho sendo agredido. Pensa no absurdo de um abuso, né? Qual é o sentimento que vem no coração do pai? Amor para o agressor? Oh, que coisa boa que ele está fazendo. A sensação é uma emoção necessária para que você possa ter energia de proteger o inocente que está ali. Então, veja, eu acho que essa é a diferença da ira. Agora, existem pessoas que usam esse sentimento de forma pecaminosa, ou seja, não para proteger, mas para agredir, para ofender. Um pai, ele sabe. Ele sabe a diferença. Na educação de um filho, quando ele perdeu a mão. Sim. Mamãe sabe também disso. Quando aquela energia dela, aquela raiva, agrediu, feriu, né? E a intenção não foi proteger. A intenção foi só descontar, entendeu? Toda a pressão que ela sente e que ele sente. Eu acho que essa é uma lição muito importante. Boa explicação. Comunicar tem que ser comunicado com educação e respeito. Além do que vocês estavam falando, porque o fato, né, Jesus Cristo fala disso no Sermão do Monte, que você citou ao começo, né? É dizer, você pode, quando você mata uma pessoa, quando você vê com raiva pelo jeito que você trata ela, verbalmente, tolo, né, ignorante, etc. Mas o interessante também é que Paulo vai dizer no verso 26, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Muito bom. Em outras palavras, tudo bem, você pode ficar com raiva, pode ser até conter, mas se você vai dormir com isso, você não vai dormir bem, não. E você vai acordar já novamente com raiva. É dizer, para você parar isso, nunca esqueça, se quando a gente pode ter raiva, orar e dizer, ok, acabou, amanhã é outro dia. O problema é que muitas vezes essa ira fica até para sempre, sabe? Sim. Fica permanentemente. E isso fere a igreja, e a unidade da igreja também é ferida. Isso é interessante. No contexto de Paulo, então, e o pecado seria matar, mas o pecado também é pensar que essa ira, ainda contida, sabe? Contida, uma ira elegante. Que vira amargura, vira uma ira amarga. elegante, vira amarga, e depois você finalmente é uma pessoa infeliz. Quando eu penso em ira de Deus, eu não vejo ira como um sentimento, muito embora haja o sentimento. Mas sempre que eu vejo a ira de Deus, ela está associada contra o pecado. Exato. Ela está associada contra um ato de um Deus santo contra o pecado. Meu amigo está fazendo um trabalho sobre o Lago de Fogo e Enxofre. É a ira aí, né? É a ira de Deus. E o que eu tenho visto é que o Lago de Fogo e Enxofre, a ira de Deus não foi preparada para a sua criatura. Jesus mesmo disse isso, né? Não é? Não, estou confirmando o que você está falando. Então, quando o ser humano ira sem pecado, porque, veja, extremamente difícil. Eu não posso dizer
que eu já vi alguém se irar e não pecar. E também da minha própria vida, irar e não pecar. A gente, às vezes, se ira pela causa correta. Mas ter a mão certa, eu não sei para quantas pessoas é isso. A gente consegue isso. Mas a Bíblia diz que é possível. E eu vendo, olhando o meu modelo que é Deus, eu preciso fazer essa diferença entre a ira contra o pecado e não a ira contra a pessoa. É isso aí. Contra a atitude. Porque o mesmo Deus que se ira é o mesmo Deus que ama. Leonardo, você está corretíssimo, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 6, a gente vai chegar nele diz, a vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os potestados, os principados que habitam nas regiões espirituais aí. Ou seja, resumo, a sua luta na qual você tem que botar toda a energia e toda a ira e todo o ódio, não é contra as pessoas. Não é contra Carlos, não é contra Leonardo, não é contra Edmur, não é contra Maria, contra João, não é contra seu pai, com seu filho, é contra o pecado. Então tem a ira do pecado, porque é ele que mata você. E o apóstolo Paulo usa palavras fortes também em outros lugares, diz, mortificai a vossa natureza pecaminosa. É porque a gente não entende bem o significado em português, porque está antigo, né? Mas é mata a sua natureza, é matar, você tem que ter ódio dela. Eu vejo um Deus que odeia o assassinato e ama o assassino. Eu não consigo. Mas não é o assassino, ele ama a pessoa. O difícil para a gente é separar as coisas, né? E Deus consegue, eu não consegui ainda. Mas aqui diz que é possível. Para mim, essa diferenciação é extremamente importante. Para a gente fazer, eu creio que um dia, quem sabe, Deus me permita a chegar nessa maturidade espiritual. Olha, vamos perguntar para o especialista em Lago de Fogo e Enxofre como é que vai ser essa diferença. Porque ele vai exterminar o pecado, né? Mas quem se apegou ao pecado vai junto. Mas olha, eu não vou responder diretamente, porque depois você tem que comprar o livro, né? Você está fazendo comportagem agora. Mas olha, na recepção dessa história, a gente tem no 2º século já um texto apócrifo chamado de Apocalipse de Pedro. Sim. O Apocalipse de Pedro eu tenho explorado bem nele, até escrevi um artigo, publiquei agora. Uma coisa interessante, porque tudo aquilo que a gente imagina que as pessoas teriam que sofrer, ele descreve. Pessoas que fizeram o mal, pessoas que fizeram tudo aquilo que não presta, vão estar dentro desse lago de fogo e enxofre. O que você nota na passagem, nesse texto apócrifo, de fato, no texto grego, você nota o seguinte, que tem um Deus que odeia o pecado, mas também odeia a pessoa, olha. Não só odeia o pecado, odeia também a pessoa. Tanto assim que as pessoas sofrem pela eternidade. De fato, a questão do inferno vem desse texto apócrifo do século II. Não vem do Apocalipse, não vem de Jesus Cristo. A interpretação que a igreja, né? O mundo cristão fez do logo de fogo e enxofre, né? Através disso. Então, o foco, me parece, e isso é interessante, é que o que Leonardo me parece que quer sublinhar é que Deus odeia o pecado. Mas odeia o pecador. Nós confundimos. Nós odiamos o pecado e também odiamos o pecador. A gente mistura e fica confuso. E acontece isso, dos púlpitos, você fala sobre alguma questão que é errada, obviamente, que seria o comportamento de algum tipo de pessoa, e você confunde as duas coisas. Nós personalizamos coloca tudo. Eu vou dar um exemplo fácil de um ser humano. E Deus vai fazer isso de uma maneira muito mais ampla, que é o nosso modelo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tem um contexto todo para explicar, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento é o nosso modelo. Mas um exemplo fácil. Eu tenho um filho, uma filha, e os dois, como eu também fui filho, nem sempre obedecem, né? E a gente fala uma vez, fala 2 vezes. Chega uma hora que a indignação sobe, a ira sobe. A gente tem que punir. Eu deixei de amar meu filho e minha filha porque ele fez isso errado? De jeito nenhum. Eu imagino assim, agora numa esfera cósmica, Deus
Nós somos filhos de Deus, é criatura, né? Perfeito. Agora, é interessante pensar na questão da fala, né? A questão da fala. Verso 29 e 30 fala que falar palavrão. Olha ali. Olha aí. A sua versão está mais traduzida aí. Né? Essa é a minha tradução. Aqui me dá palavra torpe, né? É uma palavra suja. Essa palavra torpe é quase um palavrão aqui. Né? Mas unicamente o que é bom para edificar. Essa palavra suja, né? Essa palavra torpe, essa palavra também é um ensino direto de Paulo, dizendo, olha, cuide sua boca. Porque uma coisa é falar porque eu estou com raiva, e outra é falar quando eu estou bem e começo a falar coisas que são erradas. Interessante porque isso, verso 30, com isso eu vou concluir minha fala, no contexto, o Espírito Santo fica triste. Olha. Muito significativo, eu vou terminar o programa com isso, Carlos. Obrigado. O Espírito Santo é quem escreve a lei no coração. Nós acabamos de ver aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma análise da lei. Então, quando nós abandonamos a lei de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, porque é Ele que escreve esta lei em nosso coração. Então, deixa o Espírito de Deus fazer de você uma pessoa bondosa, compassiva, generosa, que não se ira pecaminosamente, enfim, que reflete o caráter de Cristo. Amém. Assim, o Espírito Santo vai ficar feliz com a sua vida, porque você vai espelhar o caráter dele. Glória a Deus. Esta bênção, essa promessa está na Bíblia? E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.